Pronto. Tanto para quem já estava, né, quanto para quem está chegando agora, Yara, Gabi, nós falamos os 3 primeiros pontos do entendimento da ordem, né, como aquilo que vai além de nós. E agora nós vamos começar a falar sobre a virtude da ordem enquanto virtude, que é uma graça dada, e quanto o homem que colabora, né? Silvânia voltou aí toda maquiada, bonita, de batom, é isso mesmo, Silvânia. E aí, nesse livrinho fininho, nós temos as definições do que é essa virtude, né? Do que é isso. E ele fala que do cortejo das virtudes, aquela que é a mais, que compõe e fortalece as outras, é a virtude da ordem. Aí ele dá uma definição, gente, que é uma imagem, que é uma das mais bonitas que eu já vi até hoje. Ele fala assim: a virtude da ordem é como estacas fundas que sustentam o edifício. A virtude da ordem é como as estacas fundas que sustentam o edifício. Sem ela, nada persiste, tudo cai, mais cedo ou mais tarde, e amontoa-se como entulho feio e incômodo em terreno baldio. A desordem é uma das razões de fundo da nossa fragilidade, apesar dos bons projetos. A desordem é uma das razões de fundo da nossa fragilidade, apesar dos bons projetos. Quem nunca teve um projeto, né, muito bom, uma ideia muito legal, ou um ímpeto no coração muito bom, mas de repente começa e não age constância. De repente começa e não segue. De repente aquele ímpeto começa e depois... O que falta para nós quando isso acontece? A virtude da ordem. A virtude da ordem, ela leva a cabo o dever, ela leva a cabo aquilo que precisa ser feito. Mas não é aquele negócio militar, enrijecido, não é nesse sentido, tá bom? É no sentido eterno mesmo, naquilo que vai além. E aí, ele entra também com um parágrafo que eu trouxe, quero conversar um pouquinho com vocês, que ele fala assim: o que acontece com uma mulher e com um homem que são desordenados, né, que não trazem a ordem? Aí ele fala, eu vou ler agora no livro mesmo, na íntegra, ele diz: nós os veremos dar um passo que seja, não veremos dar um passo que seja em sequência do anterior. E por isso nunca chegarão ao término do edifício. Ou serão o catavento que brilha e nada sustenta, inconstantes, frívolos, ociosos, à espera de ver que de lado sopra o vento. Ou então esses homens afobados, esgotados, correndo atrás dos planos inacabados, dos encontros em si próprio nas esquinas de sua desarrumação. Se virem ao espelho da sua consciência, serão a imagem espectral da volubilidade ou do egoísmo frenético. Quando a gente anda muitas vezes afobado, aquele negócio que você está esgotado, muitas vezes é que a gente precisa, aqueles que já estão na caminhada, precisam prestar atenção. Isso pode ser, você pode estar pensando assim, não, eu estou fazendo isso porque eu tenho que cumprir o meu dever, porque é isso que eu tenho que fazer e tudo mais, até vivendo uma vocação, uma vida consagrada. E muitas vezes é só o egoísmo frenético. Você querendo provar para você mesmo que você é capaz de viver aquilo, e não por causa de uma generosidade, porque ama a Deus e os outros. E aí você entra nesse ritmo frenético, nessa loucura, né? Aí ele continua: e para os outros serão fundamentalmente pessoas não confiáveis. Uma pessoa que traz a desordem, ela tende a ser não confiável. Não respeitarão compromissos, nem prazos, nem amizades, e menos ainda ideias. Talvez seja por falta de reflexão ou de uma vontade firme, talvez. Ou então, simplesmente por falta de ordem. Aí ele continua dizendo em relação a aspectos da virtude da ordem. Ele diz, né? A virtude da ordem é uma virtude serva. Ela existe para servir. Ela é como se fosse uma base para muitas outras, mas ela existe para servir. É uma virtude senhora. O que é uma virtude senhora? É como se fosse uma virtude que manda nas outras.
É uma virtude que as outras vêm junto dela. Quando eu compreendo a ordem, não só como organização, mas como algo que me leva para o que é eterno, aí ele vai dizendo: compreender que a origem e o fim dos últimos, a origem e o fim da ordem se situa fora do espaço e do tempo, na eternidade que nos precede e nos aguarda. Gente, a ordem, ela nos liga, ela nos leva para a eternidade que nos precede, que já existia antes de nós e que nos aguarda. Ela não é só esse conjunto, né, de coisas a serem feitas, a serem realizadas. Quando eu olho também para a ordem, para essa virtude, não como um conjunto de coisas organizadas, não é simplesmente isso. Eu vou repetir isso várias vezes, porque eu quero isso bem firme para vocês. Não é um conjunto de coisas organizadas, nem um princípio, nem um fim em si mesma. Mas é a consequência, essa ordem nas coisas organizadas, no princípio, as outras consequências, a organização do tempo, da casa, das finanças, as outras organizações, elas vêm como uma consequência de uma outra ordem fundamental, que se traduz e que se projeta no que se faz. Que ordem é essa? É a ordem interior. A ordem exterior é um reflexo de outra ordem, mais fundamental, que é a ordem interior, a ordem dentro de nós. Quando eu compreendo essa liga, esse conjunto, essa visão, aí sim eu estou preparado, entre aspas, né? Porque a gente nunca está pronto e acabado, vamos lutar até o fim da vida. Mas eu estou preparado para compreender e para querer a virtude que vai muito além, a virtude que me excede, né? Desculpa aí o barulho aí do banheiro, viu? Da descarga e tudo mais. Estão me ouvindo, né? Foca aqui. Essa ordem, ela me excede mesmo. Ela vai muito além de mim. E entender isso, que as outras coisas, elas são reflexo do meu interior. Elas são reflexo daquilo que está dentro de mim. Para finalizar aqui essa parte, eu quero trazer para vocês uma frase que ele ainda diz. Ele diz assim: não nos preocupemos se ao chegarmos pontualmente ao trabalho, porque isso também faz parte, né, da virtude da ordem, ou repor um livro no lugar de onde tiramos, ou fazemos por uma razão imediata de eficácia para economizar tempo, ou meio para não perder a calma e a paz interior, manter as coisas no lugar. Esses motivos imediatos para um homem ou uma mulher de fé não podem fazê-los esquecer e se esquecer que por detrás disso se escondem chamadas divinas para uma unidade de pequenos atos diários que se hão de entrelaçar para dar cumprimento à ordem querida por Deus para o universo e para cada ser humano. Eu vou repetir. Que essas coisas de chegar no compromisso na hora, de manter as coisas no lugar, de organizar o tempo, de fazer uma agenda, de dar tempo para o descanso, de dar tempo para a família, de não estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo, de manter os objetos, as roupas no lugar. Tudo isso se esconde chamadas divinas, Deus nos chamando para uma unidade de pequenos atos diários que se hão de entrelaçar para dar cumprimento à ordem querida por Deus para o universo e para cada ser humano. É isso. Nada mais e nada menos o que está em jogo nessa virtude tão apagada e caseira, né, que é escondida, porque ninguém vê isso. São coisas, assim, a luta que a gente faz para chegar na hora,
os compromissos que a gente luta para cumprir, ninguém vê, só nós. Então é algo que é muito escondido, né? Perceber também que, e aqui eu vou falar diretamente para quando você se sente muito atropelado, sabe? Corrido. Quando você se sente esmagado pelos compromissos, sente que não vai caber tudo na agenda, sente que não é assim, né? Que isso, nós, viu, Gabi? É uma luta, né? Constante. Uma vez eu fiz, gente, uma quaresma. Eu nem imaginava que um dia eu ia trabalhar com isso, né? Mas há alguns anos atrás eu fiz uma quaresma, que é aquele tempo que antecede a Semana Santa, de 40 dias. Sabe qual foi a minha penitência? Vocês vão rir aí de mim, né? Mas foi não chegar atrasada nas coisas. Quando eu compreendi que o tempo que o outro reserva para mim, né, o tempo do meu trabalho, quando eu compreendi que era justo, e até a virtude da justiça também, era justo que o outro, ele recebesse de mim o meu melhor, então a minha pontualidade. Era justo que as coisas começassem num horário, né? Era justo que... Era justo. Então, o que foi que eu fiz? Eu lembro que sempre eu chegava mais ou menos 10 minutos atrasada no trabalho. E eu não tô dizendo que hoje eu sou a pessoa mais pontual do mundo, é uma luta, assim, porque eu sei que é meu dever. Eu comecei a entender que toda vida que eu chegava 10 minutos atrasado nos compromissos, no meu trabalho, eu tava roubando o tempo que era do outro. Não era justo isso, né? Então, foi uma das quaresmas mais difíceis, assim, de cumprir, porque era violentar a minha má inclinação de tender à preguiça, de tender a não acordar cedo, Foi uma luta, viu? Eu não sei quem luta aí contra isso, entende um pouco do que eu tô falando. Dessa loucura de você vencer a você mesmo, assim, é você olhar e você vencer a você mesmo, né? Você olhar e dizer, não, eu vou me enfrentar. Porque as outras pessoas, elas não merecem ficar esperando por nós. Elas não devem ficar esperando por nós. Mas isso aqui, gente, é um progresso. São passos depois de eu compreender tudo isso que a gente falou antes, né? Porque aí quando eu olho, por exemplo, dos 3 pontos, como é que eu sei que eu tô tendo uma vida em ordem? Pela bondade, a beleza e a verdade. A bondade, é bom que eu chegue na hora. É belo que eu chego na hora. E é verdadeiro que eu chego na hora. A bondade, a beleza e a verdade, elas norteiam as nossas ações para saber se nós estamos em ordem, né? Sabendo que essa ordem, ela é interior. Não é simplesmente pelo dever de fazer ou de viver, não, né? Inclusive, foram pautas, muitas vezes, das minhas confissões diante do sacerdote. Mesmo assim, de chegar e dizer, não, eu não cheguei na hora que eu deveria ter chegado no meu trabalho. Porque eu dormi mais, porque eu fiquei fazendo muitas outras coisas na hora que eu deveria estar indo para o trabalho. E aí eu deixei as pessoas me esperando, deixei os alunos. Na época eu atendia, eu pegava ônibus muitas horas para chegar nos alunos. Ou tinha reunião logo cedo. E aí foi um exercício, assim, né? Claro que uma graça, mas um exercício. E por que eu tô falando sobre isso, né? É pra gente entrar no último ponto aqui dessa virtude. Essa virtude, ela vai me dizendo que... Ela diz assim, tem um trechinho, né? Do livro que fala. Deixa eu pegar aqui do início. Diz assim: Santo Agostinho definiu a ordem como uma disposição de coisas iguais e desiguais que dá a cada um o seu lugar. Daí que antes de colocarmos as nossas coisas e tarefas no seu devido lugar, seja primordial definir esse lugar. Ora, isso leva-nos a averiguar quais as realidades que devem sobrepor-se ou subordinar as outras, em escala de prioridade, né? Tem prioridades na nossa vida. São tantas as coisas que nos solicitam em cada momento que é imprescindível selecioná-las e hierarquizá-las de acordo com a relação e a proporção com aquilo que tem na nossa vida, né? Com as nossas prioridades.
Aí entra a frase que eu quero que vocês guardem. Caso contrário, quando a gente não faz essa escala de valores na nossa vida, para organizar as coisas no tempo, no espaço, no lugar, no horário que vai ser vivido. Caso contrário, pode-se acontecer o que dizia Santo Agostinho. Você corre bem, mas fora do caminho. Você corre bem, mas fora do caminho. Eu poderia até dizer, né? Na direção oposta. Muitas vezes a gente está correndo, fazendo as coisas atropeladas, uma em cima da outra, mas a gente está fazendo fora do caminho. E se eu estou fora do caminho, como é que eu vou chegar no ponto final? Como é que eu vou chegar no ponto que eu me destino, né? Aquele ponto que é crucial. E qual é o ponto que é crucial para nós? Qual é a nossa grande meta? A eternidade. Essa é a grande meta da nossa vida. Aquilo que não passa. E nesse caso, continua, pode perfeitamente acontecer que quanto mais corramos, isso aqui é muito forte, gente. Liguem isso, viu? E nesse caso, pode perfeitamente acontecer que quanto mais corramos, mais nos distanciemos da meta última, enredados num acúmulo de interesses, todos nobres. Quando a gente fica fazendo as coisas e diz, não, mas isso é bom, eu preciso fazer isso, é assim mesmo, não sei o quê. Aí ele vai dizendo, né? Mas de peso diverso. Não é a minha prioridade, não é isso. Mas que coisas são essas que se devem dispor? Aí ele faz uma comparação, que ele fala sobre a mão, né? Ele dá o exemplo da mão. Em cada dedo, quando a gente começa a entrar nesse ritmo da ordem, vamos percebendo que a nossa vida ela tem áreas. Tem os deveres religiosos, que é esse dedo do meio, nosso relacionamento com Deus, é o maior e o que sobressai, né? Depois ele fala que eu tenho aqui do lado, eu tenho as obrigações de trabalho, esse dedo aqui. Esse terceiro dedo é o dedo da família. Esse dedinho aqui, o menorzinho, né, o mindinho, é o descanso e a cultura. E esse dedo aqui é o da sociabilidade, das minhas relações sociais. A minha vida ela deve estar ordenada para esses 5 áreas. E cada uma nessa proporção aqui, ó. De prioridade, de necessidade, de descanso, a família, o trabalho. Aí ele vai organizando. E é aqui onde entra, assim, eu percebi, desde o início, quando eu comecei a falar para vocês, né, que não era suficiente eu chegar para as mulheres, para as famílias, quando eu atendia, e falar só sobre ferramentas, planilhas, né, não adianta muito. Ordena durante um tempo, até consegue, mas é a consequência. E por isso que eu percebi que eu precisava falar daquelas relações fundamentais, dos 3 primeiros pontos, falar sobre a virtude da ordem, para depois trilhar um caminho de ordenamento, de organização, baseado sempre nisso que eu tô falando antes. E aí eu resolvi lançar uma mentoria específica para isso, só para mulheres. Onde eu vou pegar na mão dessas mulheres, só que vão ser bem reduzido, entendeu? Assim, eu não vou pegar um grande público, eu vou pegar apenas 7 mulheres durante um mês e vou trabalhar com elas uma mentoria coletiva em cada sábado pela manhã. E aí eu vou trabalhar com essas mulheres desde a virtude da ordem, que eu tô falando aqui para vocês. Aí eu vou falar sobre a gestão do tempo. As mulheres, elas vão ter a organização, perceber, vão estabelecer metas de vida, entender como é que faz uma meta, como é que faz essas metas de vida, como é que vão organizar o seu dia a dia, vai ter uma tabela para organizar o dia. Definir os seus valores inegociáveis. Que valores são esses, né? Como são esses valores? Quais são os seus valores inegociáveis?
Também vai ter no último encontro, que é a organização financeira, vai ter a gestão do dinheiro, que é onde entra qual é o papel do dinheiro na minha vida, como que a virtude da ordem perpassa essa gestão financeira, onde deve estar, e aí a gente vai construir uma planilha, vai colocar os seus gastos, vai colocar cada coisa no seu devido lugar mesmo, e também todas essas 7 mulheres, elas vão ter um encontro individual comigo, que é onde eu vou trabalhar os pontos onde elas percebem que mais elas precisam de forma individual. Alice, como é que será isso? Será esses 3 sábados, 3 próximos sábados, de 9 às 11, cada uma com material, com planilha e com encontro individual. Gente, e assim, eu quero dizer para vocês que vai ser apenas essas 7 vagas real, porque é o que eu consigo atender hoje. E eu fiz um preço de 12 vezes de R$ 56,42. Vocês quiserem, vocês podem tirar print aí, eu vou também mandar lá no grupo, tá bom, esse slide. Mas eu quero pegar a mão dessas 7 mulheres, passando por todos esses pontos que eu dei aqui pra vocês. E aí, entrar, de fato, naquilo que é a prática da vida mesmo. Porque sem isso, a gente fica só na teoria, né? Só na teoria. Pronto. Aí o que eu vou fazer? A gente vai ter a participação agora especial da Aline, tá bom? Aquelas que já quiserem, que estão aqui, que já quiserem dessas 7 vagas, você já pode me mandar um oi lá no meu privado no WhatsApp. Porque já vou guardar a tua vaga, tá bom? Aí assim, essas vagas, elas vão ser vagas que você vai ser gradativo, né? À medida que for entrando, vai ser por ordem de escala de tempo mesmo. As que me procurarem hoje já é isso. E aí também, assim, eu vou divulgar no meu Instagram, mas eu vou dar prioridade para vocês que estão aqui comigo, que já entenderam o sentido, que já entenderam o que querem fazer, que já sabem por que estão aqui, qual é a prioridade, tá bom? Mas eu quero dizer a vocês, se vocês quiserem, eu vou guardar de forma especial para vocês. E eu vou lançar para o público, acredito que até mais ou menos amanhã. Mas eu vou dar essa prioridade de hoje para vocês. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, vocês podem me procurar no privado. Podem fazer alguma pergunta e tudo mais. E eu vou esclarecendo vocês. Lembrando que né? O tema é isso, é continuando no rumo à ordem, de 9 às 11. O primeiro encontro vai ser próximo sábado, como crescer na virtude da ordem. Depois a gente vai falar sobre a gestão do tempo, depois sobre a gestão do dinheiro e vai ter um encontro individual, só eu e você, para suas dificuldades pessoais. Deu para entender? Eu acho que sim, né? Deu para todo mundo entender. Pronto. E aí vocês já me sinalizam, tá bom? No meu privado, que eu guardo a vaga de vocês. A Josi já falou, já vou anotar aqui o nome dela, vocês vão me dizendo. E também vou ligando vocês, tá bom? Alguém tem alguma pergunta até aqui? Alguém quer falar alguma coisa pra gente ir pra participação especial da Aline? Alice, essa sua mentoria, esse seu projeto, vai durar por quanto tempo? Assim, eu vou abrir esse mês e aí eu vou até o início de julho. Em julho eu não vou trabalhar, assim, porque eu não vou abrir turma, né? Porque eu vou fazer outras coisas, ter minha reciclagem e tudo mais. E assim, como eu trabalho empreendendo, eu trabalho adaptando. Essa modalidade, eu não sei se eu vou abrir uma próxima em agosto. Pode ser que sim e pode ser que não. Porque depende da demanda, depende do ritmo, depende de quem vai estar participando, eu vou adaptando também. Então, se eu for dizer para vocês, quando é que a certeza que eu tenho, essa turma é essa agora, entendeu? É desse que eu vou começar. E aí, se você quiser, a gente também pode dialogar. Se você quiser dar metade em boleto, a outra metade no cartão, a gente vai conversando. Mas hoje a minha prioridade é focar nessa turma, essas 7 mulheres, até o início de julho. E aí depois eu vou vendo como é que vai continuar o projeto. Tá bom. Tá bom? Pronto. Alguém mais tem alguma pergunta?
que não, né? Pronto. Aí, assim, Aline, eu não sei se você vai querer compartilhar alguma coisa, mas eu vou tirar aqui o meu slide, tá bom? E você fica livre, assim, para o que você desejar falar. As meninas são todas suas. Seja bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada. Perdão, pela disponibilidade, viu? Aí na sua manhã. Então, bom dia. Que nada, assim, né? Participação especial, claro que não. Para mim, foi muito bom e enriquecedor estar aqui com vocês, né, nessa manhã. Eu não vou compartilhar, tá? A gente vai fazer um momento de conversa mesmo. Eu vou me apresentar antes para vocês, né, me conhecerem um pouco, e também a Alice, porque a Alice, assim, foi